invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast IDC Online. Eu sou Carla Figueiredo, do IDC do Brasil. Estou aqui com uma pessoa incrível, profissional muito renomada aí no mercado. Um dos mentores do IDC do Brasil, uma pessoa incrível, que eu tenho a satisfação de estar aqui nessa semana, nessa segunda-feira, para a gente já começar a semana quente, né, Rodrigo? Exatamente. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Por favor, se apresente a nós. Sem dúvida. Bom, primeiramente, obrigado para todo mundo que está aqui assistindo essa live e para quem estiver assistindo depois também, já que isso vai ficar salvo. É muito bom ter a oportunidade de conversar com vocês. Eu sou Rodrigo Ferreira, eu sou coach, sou palestrante há 25 anos, trabalho com desenvolvimento humano há 25 anos e trabalho com vendas há 30 anos. Eu tenho tido a oportunidade de treinar algumas das maiores empresas do mundo, inclusive tenho uma formação fora do país, me formei nos Estados Unidos, e sou considerado um dos 10 melhores da metodologia que eu uso no mundo. E tenho tido a oportunidade, Carla, de conversar com vendedores dos mais diversos setores, segmentos, sobre algumas coisas bem interessantes relacionadas a vendas e que explicam por que, por exemplo, uma grande consultoria americana chamada Caliper, que é uma consultoria especializada em vendas, em vendedores, treinamento, desenvolvimento, contratação de vendedores, costuma dizer que de cada 10 vendedores que existem hoje no mundo, só 2 deveriam estar trabalhando com vendas. Os outros 8 estão sofrendo, perdendo tempo, não atingindo seus resultados, e eu tenho tido a oportunidade de explicar para as pessoas por que isso acontece e por que dá para todo mundo vender, inclusive esses 8 que de repente a Caliper aponta que não estão conseguindo vender hoje. Rodrigo, dentre uma das nossas conversas, né, você disse assim, Carla, existe um paradigma aí muito grande com relação a vendas, né? Então, eu vou perguntar para você, existe um jeito mais legal e, ao mesmo tempo, mais efetivo para se vender? Qual que é essa proposta que você traz aí junto ao IDC do Brasil, nesse treinamento de alta performance que a gente vai falar daqui a pouquinho? Por favor, fala para mim, existe um jeito mais legal, mais efetivo e até mesmo para tirar aquele bloqueio que a gente tem, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre os não, né? Então, por favor, fala para mim, qual a nova estratégia que você traz que diferencia aí no mercado dos treinamentos comuns tradicionais em vendas? Muito bom, Carla. Bom, para responder essa pergunta, é importante a gente entender uma questão que é muito óbvia, mas as obviedades precisam ser ditas, senão a gente, às vezes, está sentado em cima de obviedades e não percebe. A questão todo mundo sabe que cada ser humano é único. A gente tem hoje no mundo cerca de 8 bilhões de pessoas. Cada um é único. A gente tem a oportunidade, eu já tive, você também já deve ter tido, e todo mundo que está assistindo já deve ter tido também, a oportunidade de conhecer 2 pessoas, às vezes até gêmeas, mas que são completamente diferentes, né? Se você pega, por exemplo, meu filho e minha filha, né, os 2 são filhos meus, da minha esposa, foram criados do mesmo jeito e são completamente diferentes. Então, cada ser humano é único. Como é que pode alguém ensinar, então, numa sala de 10, 15, 20 pessoas, todo mundo a vender do mesmo jeito? Que é o que tem acontecido desde sempre. Desde sempre, as pessoas têm ido para treinamentos de venda nas empresas para ouvir alguém a dizer, olha, o jeito certo de vender é esse aqui. Façam desse jeito que vocês vão vender bem. O problema é que, se ele tem uma sala com 30 pessoas, existem 30 formas de vender ali na sala dele. Para ser mais exato, 31, contando a dele.
né? Quem disse que a dele é a correta para todo mundo? Agora, o que acontece é que, como ninguém diz isso, como ninguém disse o que eu estou dizendo aqui, e que não sou eu que diz, tá? Quem fala isso é o Instituto Gallup, que é o maior instituto de pesquisas do mundo e que desenvolveu essa metodologia que eu trabalho, que é a metodologia de vendas com base em pontos fortes. Então, o que acontece é, como ninguém fala disso, os treinadores, os palestrantes de venda, eles vão palestrar, eles vão ensinar com uma boa intenção. Eles vão para lá falando, olha, eu fiz assim e deu certo. Então, se você fizer assim, também vai dar certo. A questão é a seguinte, Carla, imagina que você resolve correr. Você precisa fazer uma atividade física e você escolheu que a atividade física que você quer fazer é corrida. Aí imagina que você tem muito dinheiro e você contrata o Usain Bolt para te ensinar a correr. E ele chega para você e fala assim, Carla, é muito simples correr. É só você fazer igual eu faço. Qual que é o problema? O problema é que você não é o Usain Bolt. Você não tem o tamanho dele, você não tem a estrutura muscular dele, você não tem o tamanho de passada que ele tem. Ou seja, você não vai fazer do jeito que ele faz. Aí tem algumas pessoas que vão dizer assim, tá, Rodrigo, mas ela pode se inspirar no Usain Bolt. Ou o Usain Bolt pode tentar ensinar ela pensando como ele fazia quando ele estava aprendendo a correr. Ou ele pode tentar fazer uma tradução entre o que ele faz hoje e o que Carla, deveria fazer, já que ela está começando. Ok, mas olha quantos senões eu coloquei aqui, tá? Para que haja uma comunicação efetiva entre o Usain Bolt e a Carla. Olha só quantos obstáculos. O que acontece é que geralmente a gente não olha para isso. E aí, o que acontece? Você tem um palestrante que acredita piamente que o que ele está ensinando funciona, afinal de contas funcionou para ele, e um grupo de pessoas que acredita piamente que aquilo que está sendo dito para elas funciona, porque, aquele cara é o Usain Bolt das vendas. Então, como é que eu não vou seguir o que ele está dizendo? E o que isso causa no fim das contas, Carla? Decepções, frustrações. As pessoas ficam frustradas porque eu tento e não consigo. Portanto, a metodologia que eu trago aqui para os nossos ouvintes e que a gente do IDC quer levar para vocês cada vez mais e cada vez com mais detalhamento é como é que você entende qual é o teu jeito de vender? Qual é o teu processo de venda? E aí, quem está ensinando, no caso eu, quando estiver ensinando, eu não vou ensinar como é o meu jeito de vender. Eu vou te ajudar a entender qual é o teu jeito de vender. Esse é o grande diferencial da metodologia de vendas com base em pontos fortes. Perfeito, Rodrigo. E diz para mim, e por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em vender, né? Você fala, eu não sou para vendas. Você acha que tem alguma coisa relacionado aí à grande dificuldade em ouvir o não? Como que você faz essa ponte aí? Por que essa dificuldade? E vou emendar uma pergunta aqui. Todas as pessoas, você acha que podem desenvolver e ter sucesso em vendas? Legal, vamos lá. Bom, primeira pergunta, por que as pessoas têm uma resistência a vender? Eu acho que são dois grandes motivos. O primeiro grande motivo é por uma visão errada do que é vender. Tem uma história que eu conto sempre, Carla, que uma vez eu quis colocar a minha esposa para vender meus treinamentos. Eu estava tentando convencer ela a vender meus treinamentos. E aí um dia ela chegou para mim e falou assim, Rodrigo, eu não sei vender. Eu não sou igual você. Eu falei, tá bom, me fala o que é vender para você. E ela virou para mim e falou, eu não tenho essa facilidade que você tem de falar, de se expressar, de convencer pessoas. Eu não tenho isso. E aí eu virei para ela e falei, mas quem disse que isso é vender? Ela falou, não é vender? Vender não é isso? Eu falei, não, vender não é isso. Então, eu já explico o que é vender daqui a pouco, mas o primeiro passo, então, importante é o mundo criou na cabeça das pessoas uma visão do que é ser vendedor.
E essa visão está muito calcada numa venda errada. Por exemplo, eu costumo dizer, e quem estiver nos nossos treinamentos vai ouvir isso, que a venda passou por 3 fases, 3 grandes fases na história. Uma dessas fases é a venda por convencimento. Essa fase já foi superada. Só que tem muito vendedor que ainda acha que essa fase é o que existe hoje. Tá? E aí o que acontece? Aí você cria aquela visão, por exemplo, com todo respeito aos bons vendedores de carro usado, mas você cria aquela visão de venda de carro usado, que é todo carro sempre foi de uma senhora que mal saía de casa, que usava o carro só para ir na missa, né? Quer dizer, mente-se para poder vender. Tá vendo? Tá vendo? Agora, sabe qual que é o grande problema hoje, Carla? É que essa geração nova, por exemplo, a minha filha, ela diz que ela nunca vai dirigir na vida, ela não quer. Ela não vê a hora, ela fala pra mim assim, ó, papai, quando eu tiver 18 anos, vai existir carro autônomo, eu não vou ter que dirigir, né? Agora, não vou nem falar então da minha filha, mas uma geração, por exemplo, da minha sobrinha, hoje tem acesso a aplicativos no celular que você coloca o número da placa do carro, ele te fala de quem o carro era. Não tem mais como mentir para essa geração. Tá? Nessa geração nova, a pessoa entra numa loja, por exemplo, sei lá, de sapatos, e vê o preço de um tênis, e ela automaticamente acessa o celular dela e vê quanto esse tênis custa no concorrente. Tá? Não dá mais para vender com base em mentira, em convencimento, em lábia. Isso não funciona mais. Tá? Então, vamos lá. O que é vender? Vender é sim um processo de convencimento, mas vender significa convencer alguém de que a tua alternativa é a melhor para ele. Mas é convencer no sentido de apresentar por quê. Tá? Ou seja, eu costumo dar como exemplo, Carla, que é muito comum hoje quem ouve falar de marketing pessoal. Ah, vou fazer um curso de marketing pessoal. A pessoa achar que ela vai aprender como mentir sobre quem ela deveria ser ou qualquer coisa do tipo. Eu costumo dizer que marketing pessoal não é isso, é mostrar quem você é mostrar o seu melhor. Quando eu falo de venda, o processo de convencimento não é convencer alguém que ela deve comprar aquele produto a qualquer custo, mas é mostrar para ela por que aquele produto funciona para ela, serve para ela. Isso é vender. Então não é nada disso que se criou como ideia do que é vender. Então esse é o primeiro grande motivo. A pessoa, por exemplo, ela acha que ela não tem lábia, que ela não é convencedora, digamos assim, ou convincente, e ela acha, então, que não pode vender. Não é isso, tá? O segundo grande motivo, o segundo grande pilar, é que eu costumo dizer que não tem quem não gosta de vender. O que as pessoas não gostam é de não vender. Não. O problema é que a gente mais não vende do que vende, né? Então imagina só, você é uma vendedora de tênis numa loja de shopping. Vai entrar mais gente na loja que não vai comprar do que gente que vai comprar, né? E aí o que acontece? Você precisa lidar com essa rejeição. Você precisa lidar com o fato de que alguém vai chegar e falar, cara, não quero, né? O grande problema é que a maior parte das pessoas sente esse não como se fosse um não para ela. Eu não gosto de você. Você não me convenceu. Você, né? Em vez de entender que é simplesmente, se eu conectar com a explicação anterior, é simplesmente uma pessoa que, para quem aquele produto não serve, né? Eu costumo dizer que o bom vendedor é aquele que chega mais rápido ao não. Tá? Por quê? Porque ele já tira da frente dele aquelas pessoas para quem ele não tem que vender mesmo, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que vendedor precisa vender para todo mundo no sentido de mostrar o teu produto, falar, olha, esse é o produto que eu tenho, olha como ele é bom, olha como é legal. Mas muita gente vai virar e falar, eu entendi, mas não é isso que eu preciso. Ou apenas não é o momento, porque, Não né, é o momento. condições simplesmente, né? É? Não é o momento, mas já vendeu, porque agora a pessoa com a qual você apresentou o seu produto conhece o seu produto. Exato. E não deixa de ser uma venda, né? Você mostrou o que é o seu produto, né? As qualidades. Então não deixou de fazer uma propaganda ali, né?
exato. Deixa eu... E aí, e antes de eu te responder a segunda pergunta, deixa eu contar duas histórias aqui, uma história e uma explicação. A explicação primeiro é a seguinte: se vender é um processo de convencimento, você pode ter gente que levou o seu produto para casa, te deu dinheiro, tudo, mas não comprou o teu produto. E você pode ter gente que nunca vai levar o teu produto para casa, mas que já comprou o teu produto. Isso. Tá? Isso é um desafio. Eu, por exemplo, não uso relógio, muito raramente eu estou de relógio. Mas a Apple, mesmo que eu usasse, a Apple ainda não me convenceu de que eu deveria pagar R$5.000 num Apple Watch. Tá? Então não é questão de eu ter ou não ter dinheiro, eu simplesmente não quero. Né? Por outro lado, a Apple já me convenceu a comprar o iPhone 15 e eu ainda nem comprei. Tá? Então, veja, levar ou não o produto não determina se você comprou ou não comprou o produto. Né? Agora, a tua pergunta, e todo mundo pode vender, né? Todo mundo tem capacidade de vender? Aí eu tenho duas respostas para dar. A primeira é a seguinte: de maneira geral, sim, todo mundo pode vender. O que acontece, o grande desafio, é você encontrar qual é o teu jeito de vender. Tá? E aí eu volto no exemplo que eu dei da minha esposa. Quando ela disse para mim, mas eu não sou assim e tal, e eu falei, mas isso não é vender. E ela me perguntou o que é vender. E aí entenda uma coisa, isso aconteceu há, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e minha esposa tem 45 anos. Nos últimos 42 anos, ela vendeu. Não vou dizer 42, porque ela não vendeu quando era bebê. Sim. Mas a minha esposa já foi, por exemplo, vendedora da Natura. Tá? E ainda assim, ela achava até aquele momento que ela não era vendedora. Então eu perguntei para ela assim, vamos lá, eu virei para ela e falei assim, olha, vamos lá, você já vendeu quando você vendia Natura. Me explica como você vendia. Ela virou para mim e falou assim, eu conhecia as pessoas, chamava as pessoas para tomar um café, aí no meio do papo, às vezes eu falava sobre o produto, às vezes eu nem falava e ia embora para casa. Depois de uma outra oportunidade, eu acabava comentando sobre os produtos, tá? Aí um dia a pessoa me chamava e comprava. Veja, a minha esposa, ela tem uma venda relacional. Para ela vender, ela precisa primeiro se relacionar com as pessoas, conhecer, tal, para depois vender. Né? Eu não, eu tenho uma venda que é mais impactante. Primeiro pelos meus talentos, que é isso que vocês que estão ouvindo vão descobrir num treinamento, quais são os seus talentos e como é que esses talentos te fazem vender. Eu tenho talentos mais voltados para esse processo de convencimento e também por conta da minha formação. A minha formação em vendas foi em vendas de venda por impacto, até por um certo nível de pressão. Então esse é o meu estilo de vender. Agora é o único? Não, não é o único. Tá? E nem é o melhor. É o melhor para mim, mas não é o melhor para você, talvez, Carla. É o melhor para outras pessoas. E aí entra a segunda parte dessa resposta, que é, porém, existem talentos que te ajudam a ser um vendedor melhor. Qual é o problema, então, de você não conhecer os seus talentos? É que talvez você tenha um desses talentos que pode te tornar um vendedor melhor, não sabe e, portanto, não usa. Ou usa errado. Entendeu? Perfeito. Vindo de encontro aí com essa venda sob pressão que você falou, a gente vive num país que não valoriza a educação, seja ela no estágio acadêmico, básico, até mesmo corporativo, né, Rodrigo? E, ao mesmo tempo, nós temos aí os profissionais sendo imensamente cobrados por uma alta performance, por números, e, ao mesmo tempo, as empresas que acreditam não ser válido, né? É importante investir no desenvolvimento, nos treinamentos da sua equipe de vendas, até mesmo no cenário geral da empresa. Então, o que você diria, tanto para esses vendedores, colaboradores que vivem sob essa pressão, que estão o tempo todo, como você diz, né? Vendas sob pressão o tempo todo, e também para essas empresas que hoje, infelizmente, ainda há muitas no cenário, né, no nosso mercado, que não valorizam
a educação corporativa, né, para o desenvolvimento do seu colaborador? Então, Carla, olha só, eu tenho falado que todos os problemas do Brasil, se você rastrear, caem no problema de educação. A gente tem uma educação muito falha no Brasil. E quando eu falo de educação falha, eu estou falando desde a educação formal, a educação da escola, até passando pela educação informal, aquela educação em casa, e chegando na educação corporativa, né? A gente, infelizmente, a gente aprendeu a até valorizar, em alguns casos, a pessoa que não tem formação, né? Isso é muito ruim, né? Tem vários motivos antropológicos e culturais para isso, não vamos entrar neles aqui, mas o importante é entender que nós que somos a nata da sociedade, e nós somos, se você acordou hoje e tomou café da manhã, você no Brasil é a nata da sociedade, tá? Site, depois eu posso até colocar nos comentários aí, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem um site onde você entra, coloca o teu salário e ele mostra em que fatia da pirâmide social do Brasil você tá. E é incrível que você coloca o seu salário ali achando que você ganha pouco e você descobre que você está acima da imensa, mas a imensa maioria dos brasileiros. Portanto, nós somos elite, né? A gente precisa propagar essa importância do estudo, do aprendizado. A gente não pode valorizar a ignorância, valorizar o não conhecimento. E a gente faz isso muitas vezes sem perceber, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu fiz parte de uma empresa júnior da faculdade, e um dos objetivos que a gente tinha na empresa júnior era colocar um administrador de empresas em cada empresa que existisse na minha cidade, tá? É óbvio que isso é um desafio hercúleo e a gente acabou não conseguindo fazer isso, mas a gente plantou uma semente. E a semente era de que, se essa galera aqui está preocupada em colocar administradores nas empresas, é porque tem alguma coisa que leva isso a ser importante. Então, a gente precisa valorizar o aprendizado, valorizar entender uma segunda língua, falar uma segunda língua, valorizar conhecer técnicas sobre diversas áreas aí que você trabalha, valorizar ler livros. O brasileiro lê, em média, um livro por ano, 1,2 livros por ano. Quando lê, né? Exato. E geralmente esse 1,2 são livros péssimos. Você pega a lista dos 10 livros mais vendidos no Brasil todo ano, são livros horríveis, tá? Quer dizer, a gente não lê, e quando lê, lê pouco. E quando lê, lê mal, quer dizer. Não. Então, a gente precisa ler mais, valorizar isso. E levar isso para as corporações. Então, se você, por exemplo, é um líder, é inadmissível você não ter feito um treinamento de liderança na sua vida. Exato. No mínimo um. É melhor fazer mais do que um, porque talvez aquele um não seja legal, e aí você faz 2, 3 e acaba aprendendo de verdade qual é o treinamento legal. Se você é vendedor e não fez um curso de vendas, pelo amor de Deus. Eu dava aula na faculdade e uma certa vez eu cheguei na aula e os alunos estavam um burburinho lá e tal, e eu perguntei o que estava acontecendo, e o que aconteceu era que tinha 3 ou 4 alunos ali que eram de uma mesma empresa e tinham sido desligados, os 4, no mesmo dia, né? E aí eles estavam ali tristes e comentando sobre aquilo e tal. E eu que perco o amigo, mas não perco a oportunidade. E falei assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Levanta a mão aqui, quem acha que ganha pouco? E aí todo mundo levantou a mão. Falei, fica com a mão levantada. Todo mundo com a mão levantada. Falei, agora, continua com a mão levantada só aqueles que nos últimos 12 meses leu pelo menos um livro referente ao seu trabalho, ao que você faz. E, Carla, só 3 pessoas ficaram com a mão levantada. Então, quer dizer,
A gente reclama que ganha pouco, a gente reclama que não tem emprego, a gente reclama que o Brasil é ruim, que a economia está ruim, etc. Mas a gente não investe na gente mesmo. Exato, exatamente. Então, se você é vendedor e está ganhando pouco e não investe em você, me desculpa, mas você está ganhando aquilo que você se dá de valor. Seu sucesso é limitado se ele vier, né? Exato. Então, agora, só para concluir essa longa resposta, eu tenho falado, né, e já comentei isso com você, que a gente tem, por conta dessa baixa valorização da educação no Brasil, nós criamos um monstrinho aqui, que é o seguinte: a gente tem um monte de gente que não gosta de estudar, que não quer aprender, que não quer investir em si, mas que vive uma pressão que existe hoje pelo desenvolvimento constante. As empresas pressionam isso. E aí, nesse vácuo, surgiram alguns palestrantes com uma fórmula milagrosa, que são treinamentos rasos, mas que te passam a sensação de que você fez a sua parte. Eu investi em mim, ó. O Rodrigo falou lá que eu tinha que investir em mim, eu investi em mim. Então, pronto, acabou. Já fiz o curso de vendas que o Rodrigo falou, tá? A empresa sente que o funcionário dela, o vendedor dela, está se dedicando, está investindo em si, né? Mas no final das contas, a gente está criando um problema maior ainda, porque são pessoas que estão recebendo uma formação não científica, tá? E que pode até dar certo em alguns casos. E são esses casos depois que vão ser colocados como depoimentos nos sites dessas pessoas, tá? Mas que tem uma grande probabilidade de não dar certo. Então, o que eu ofereço, o que nós do IDC oferecemos, o que a gente está trazendo como proposta, é uma formação calcada em ciência, calcada em 100 anos de estudo e 2 Nobels, tá? Ou seja, é mostrar para vocês, ó, esse aqui é o seu jeito de vender e não é porque eu acho que é assim. Ó, tá aqui as provas disso. Então, essa é a questão. Perfeito. Rodrigo, aproveitando aí o gancho que você falou da sua esposa, que ela precisa mesmo criar um relacionamento, primeiramente, para depois aí entrar efetivamente nas técnicas de venda, né? Nós falamos muito, né, em tipo de vendas B2B, B2C, e agora aí o mercado está trazendo para nós a venda B2P, ou seja, a venda para pessoas. O que você acha que isso muda no cenário? O que você acha que isso envolve aí o desenvolvimento? Porque a partir do momento que você tem que lidar com pessoas e também dominar as técnicas de venda, existem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Então, o que é o seu treinamento de liderança de alta performance aqui, junto com o IDC do Brasil? O que você agrega nesse momento aí de uma nova abordagem de técnicas de venda? Ótimo. Então, olha só, novos termos, eles podem não significar nada e significar tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que demanda, o que é importante é como eu uso esses termos, né? Então, exemplo que eu gosto de dar sempre é: eu prefiro trabalhar numa empresa que me chame de funcionário, mas me trate como colaborador, do que em uma que me chame de colaborador, mas me trate como funcionário, né? Então, venda B2B, B2C, B2P pode ser exatamente a mesma coisa, ou seja, uma venda péssima, ou pode ser uma mudança geral naquilo que você faz. Eu trabalho, como disse, trabalho com treinamento e desenvolvimento há 25 anos. Faz pelo menos uns 20 que eu venho falando em todos os treinamentos que, olha, no futuro, quem vai dar treinamento de venda não vai ser vendedor, vai ser psicólogo. Presta atenção nisso, né? E agora está acontecendo. Por quê? Porque a gente sempre fez venda B2P. Não existe venda B2C, nem venda B2B, tá? Você não vende para um consumidor, você vende para uma pessoa. Você não vende para uma empresa, você vende para uma pessoa dentro dessa empresa. Então, a grande mudança quando você fala de vender para pessoa é que eu preciso primeiro entender quem é essa pessoa, para depois eu poder atender as necessidades, os desejos dela, né? Então, no treinamento de venda baseado em pontos fortes ou no treinamento de venda de alta performance, a gente vai ter que entender também
como é que você identifica quem é aquela pessoa que está na sua frente? Porque, olha só, se eu disse agora há pouco que um dos grandes desafios para aprender a vender de maneira correta é você saber quem você é. Portanto, eu estou dizendo que não é algo simples, porque se fosse algo simples, você já saberia. É algo que demanda uma reflexão, demanda um momento de parar e analisar para você descobrir quem você é. E às vezes demanda até uma ferramenta que te diga quem você é. Né? Então não é algo corriqueiro. Agora, imagina eu conseguir saber quem a Carla é. Eu sou Rodrigo há 45 anos e não sou Carla há nem um segundo. Imagina se eu sei quem eu sou, como é que eu vou saber quem ela é? Né? Sim, claro. Esse é o grande desafio. Então é óbvio, a gente não precisa saber quem a Carla é, mas a gente precisa ter pistas de algumas preferências que ela tem para que eu possa aí sim apresentar uma solução para uma necessidade dela. Então, a grande mudança, e é o que a gente contempla no nosso treinamento, é ter algum momento para a gente olhar de maneira psicológica. Não é à toa que eu fui buscar uma pós-graduação em psicologia, mas eu não pretendo atuar em nenhuma área de psicologia. É porque vender é vender para a gente. Exatamente, Rodrigo. É tão bacana ouvir isso de você, né? Porque a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, essa venda mais humanizada, né? Que é isso que realmente as empresas procuram, sabe? É esse contato, ir além do produto. Então, visualizar e olhar para o cliente de uma forma, se colocando mesmo no lugar dele, olha, o que o meu produto pode agregar ainda mais na sua receita, no seu faturamento, enfim. Então, tem vários pontos. Deixa eu dar um presente. Deixa eu dar um presente para quem está ouvindo a gente aqui, tá? Tem um slide que eu uso nos meus treinamentos e que eu vou trazer para todo mundo aqui, tá? Que é o seguinte. Imagina que você hoje é vendedor, você vende, sei lá, qualquer coisa aí, né? Vende sapato. E, portanto, imagina que você vende de porta em porta, tá? Um exemplo aí para a gente... Ou vai lá, você é um vendedor B2C de sapato, então você visita empresas... B2B, desculpa, sapatos. Então você visita empresas vendendo sapatos. Portanto, quando você vai numa empresa, o dono daquela empresa ou o comprador daquela empresa paga um valor X pela compra que ele faz do mês dos seus sapatos por você, Carla, e pelos seus sapatos. A pergunta que eu gosto de fazer nos treinamentos e que vou fazer agora aqui para vocês é: se a partir de amanhã os seus sapatos fossem de graça, quanto que o teu cliente toparia continuar pagando por você? Uau! Se você falar que nada, você dá numa ferrada, você tá numa sinuca de bico. Tá lascado. Tá? Porque sapato mais barato todo mundo pode fazer a qualquer momento. Tá? A questão é, a Carla ninguém faz. E aí? Ah, Rodrigo, mas isso é utópico, isso não acontece. Tá bom, deixa eu te dar um exemplo de uma pessoa que não entrega um grampo para o cliente e ainda assim leva alguns milhares de reais para casa. Consultor, coach, tá? Palestrante. Ou seja, o cliente me paga porque ele acredita que o que eu sou pode gerar valor para ele. E não o que eu entrego, e não o que eu dou. Então você, como vendedor, se o teu produto se tornar de graça amanhã e você não continuar sendo pago pelo que você gera de valor, pelo que você gera de dinheiro para cada um dos seus clientes, cara, a discussão vai ser sempre preço. E preço te esmaga, cara. Exato. Exatamente. Rodrigo, você falou em presente, né? Eu tive uma ideia aqui, vamos ver se você vai topar. Tanto os ex-alunos e alunos atuais aqui do IDC do Brasil, eu sugiro para você da gente fazer um esquenta, porque nós vamos promover, lógico, o treinamento de liderança em alta, de vendas em alta performance, né, pelo IDC em 2 dias aí, presencial. Mas eu vou propor para você um desafio. Um dia de esquenta desse treinamento, de 2 horas,
para a gente dar uma pincelada, né? E ativar um pouquinho a necessidade a consciência da necessidade de se desenvolver e buscar novas alternativas, né? Que realmente venham de encontro com o nosso propósito, né? Isso que é importante. Quando a gente faz algo, executa algo que vem de encontro com o nosso propósito, descobrindo os meus talentos, né? Eu acho que é um casamento perfeito, né? Então, o que você acha da gente... Vamos lá, aí a gente tem que ver a sua agenda no dia 13 do 11 aqui, das 19 às 21, a gente fazer um esquenta e um treinamento online gratuito, veja bem, gratuito, o pessoal aí que se identifica com essa proposta e ou até mesmo quer conhecer nessa nova abordagem. O que você acha? Olha só, eu não costumo trabalhar à noite, mas eu topo com uma condição. Se todo mundo que assistir esse vídeo compartilhar nas suas redes sociais. Então, se todo mundo compartilhar, a gente faz um presente aí de 2 horas para trazer para todo mundo aí pelo menos uma visão geral do que é a venda com base em pontos fortes, da venda de alta performance, e aí o pessoal conseguir entender por que é completamente diferente de tudo o que a gente já viu em vendas. Topo facilmente, mas se todo mundo compartilhar. Então agora não tem mais volta, ó. Já estou divulgando. Não tem jeito. Online aqui, gratuito, dia 13 do 11, das 19 às 21 horas, com o Rodrigo Ferreira, abordando aí todos esses aspectos, né? Que nós traremos junto a um treinamento presencial, que aí é uma imersão, né, Rodrigo? Aí serão 2 dias de treinamento, 25 do 11 e 2 de dezembro, numa imersão incrível que vai aí despertar, olha aí os dados, que vai despertar os seus talentos, os pontos fortes, enfim, vai lapidar aquilo que a gente tem de melhor e a gente não sabe, né, Rodrigo? Imensamente, assim, animada, entusiasmada para fazer esse treinamento específico, mais uma vez aí, porque a gente faz num momento de vida e a gente precisa buscar aquela coisa que ficou guardada lá atrás, né? E dessa vez é um momento de aflorar, de florescer, né? Deixa eu dar uma explicação sobre especificamente o treinamento em vendas de alta performance. Porque a gente tem um treinamento focado na visão de talentos, de pontos fortes para vendas. E já vou jogar aqui, não sei se posso, mas vai acontecer aí. Fiquem de olho aí, ano que vem, começo do ano, alguma coisa assim. Exatamente. Mas existe um treinamento nosso, que é o treinamento de vendas de alta performance. Nesse treinamento, a gente também tem essa visão voltada para talentos, mas o que acontece é que a gente vai olhar para a venda, a gente vai destrinchar, a gente vai desmontar a venda, tá? E estudar cada parte da venda. Porque aí, é uma coisa importante que todo mundo precisa entender, que é, quando eu disse ali atrás que os treinamentos de venda, de repente, não funcionam porque entendem que todo mundo é igual, todo mundo vende do mesmo jeito, e isso não é verdade, vocês já perceberam aqui. Porém, existem algumas técnicas, algumas boas práticas que podem ser adequadas aos mais diversos tipos de pessoas. Então, o que é o treinamento de venda de alta performance? É a gente entender as melhores práticas de venda e ter tempo e apoio para refletir como é que eu posso usar aquilo na minha vida. Então, não é só um treinamento, não é só entender o que é vender, mas é ter à sua disposição alguém que trabalha com isso, no caso eu, para te ajudar a adequar, adaptar cada parte do treinamento à tua vida real, ao teu processo de venda. Tá? Então, a gente vai focar bastante nesse treinamento em entender como que a venda se dá ou deveria se dar e adequada à tua realidade. Perfeito, Rodrigo. Poxa, é tão bacana ouvir você falar que eu ficaria horas aqui conversando com você, mas você já me disse, Carlinha, eu tenho só 40 minutos, nossa, a gente está aqui batendo na trave do tempo.
Enfim, gostaria muito de agradecer pela presença, foi um bate-papo incrível, que seja o primeiro de muitos podcasts do IDC Online, viu, Rodrigo? Obrigada. Tomara. Estou pedindo, coloquei na tela para o pessoal entrar em contato com a gente do IDC para saber mais informações sobre esse treinamento online gratuito. Gente, isso é um acontecimento, né, amor? Então, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, de explanar um pouquinho aqui o seu trabalho maravilhoso, muito reconhecido aí no mercado, viu? Um profissional incrível que o Brasil precisa conhecer, né? Precisa conhecer o Rodrigo, precisa conhecer o trabalho que ele faz junto aqui ao IDC do Brasil, de mentoria. Enfim, nós estamos aqui para trazer exatamente isso. Rodrigo, por favor, são suas as palavras aí para a gente finalizar. Você está com o tempo corrido aí, então faz o fechamento para nós, por favor. Bom, quero agradecer o IDC pela parceria, agradecer todo mundo que assistiu aqui. E eu quero encerrar só dizendo uma coisa. A Gallup aponta que a gente está vivendo num mundo doente. Um mundo que, no Brasil, por exemplo, 45% dos funcionários estão sofrendo de estresse no trabalho. E a solução para essa situação, para esse estado que a gente vive, passa, sem sombra de dúvidas, por você amar o que você faz. Por você ser menos sextou e mais segundou, sabe? E eu tenho certeza que para quem precisa vender, para quem gosta de vender, fazer um curso desse vai potencializar aquilo que já gosta. Mas para quem não gosta, ou pelo menos não é a sua atividade predileta, mas precisa vender porque é um profissional liberal, ou porque tem uma pequena empresa, ou mesmo porque gerencia uma equipe de vendas numa empresa média, por exemplo, o que eu quero dizer é, existe um jeito mais gostoso e mais efetivo de vender. Você pode descobrir o teu jeito, ter sucesso, ganhar dinheiro e, além de tudo, ainda ser feliz. Acredite nisso, que existe um caminho, tá bom? Obrigado a todo mundo e a gente se vê no nosso encontro lá dia 13, né? Dia 13. Dia 13, exatamente, 13/11, das 19 às 21 horas. Rodrigo, gratidão, viu? Nos encontramos em breve no nosso treinamento, vamos nos falando. Obrigada pela presença aí de todos. Sucesso! Tchau, tchau. Até o... Obrigado a vocês também. Boas vendas. Igualmente para nós. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.